Jesus, e eu já quero convidar você também a estender suas mãos sobre a vida dela, amém? Vamos apresentá-la? Senhor, eu apresento aqui, Senhor, a vida da evangelista Kelly, que ela seja um canal de bênçãos, um instrumento, Pai, que seja a boca do Senhor aqui nesta manhã, que o Teu Espírito Santo fale através dela aos nossos corações, que cada palavra ministrada aqui, Senhor, não venha ficar somente gravada, mas que possamos também ter sabedoria e discernimento para colocá-la em prática, conforme a Tua vontade. Abençoa a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Aleluia, aplaudam o Senhor Jesus, amém? Quando é para o Senhor, vem munido de quê? De glória, de aleluia, porque Ele já se faz presente aqui, amém? Aleluia, tudo para Ti, Senhor, toda honra e toda glória para Ti, Senhor. Tu és adorado, Tu és exaltado, engrandecido é o Teu santo nome, Senhor. Eu não me canso de engrandecer, Pai, o Teu amor, o Teu poder, as maravilhas que vêm de Tuas mãos. Bom dia, vocês estão bem? Amém? Hoje o Senhor me deu uma palavra, na verdade não foi hoje, foi no decorrer dos dias aí. E quando a pastora colocou lá na programação, teve um dia que eu estava em casa fazendo o devocional. Sabe aquele dia que você acorda bem contrito? Não tem aquele dia que parece que nada mudou, mas você não está 100%, parece que tem ali alguma coisa faltando, um vazio. E normalmente quando eu sinto isso, eu penso, né, e vivo que o Senhor, Ele quer falar algo, né? Se levanta, vem até mim, porque parece que quando tudo vai bem, a gente se distrai com as demandas dessa vida, com as coisas deste mundo, e acaba não parando para ouvir a voz do Senhor. E quando nós estamos com o coração assim mais apreensivo, com o coração mais angustiado, quem conhece o Senhor sabe, eu tenho que ir para Ele. O único que pode tirar esse anseio, essa angústia é o meu Pai. E aí a gente se quebranta na presença dEle. E neste dia, que foi na sexta-feira, eu estava dessa maneira. Não sei se juntou o cansaço da semana, as coisas do dia a dia, eu estava dessa forma. E ali, quebrantada, fazendo meu devocional, falei, Pai, hoje o Senhor e eu somos nós dois aqui, fala comigo, tira esse peso, essa angústia, isso que está no meu coração. Se é algo que o Senhor precisa falar, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. E ali pedindo para o Senhor falar, eu estava em Deuteronômio, trava-língua, fazendo ali o meu devocional e o Senhor falou. Quebrantou o meu coração e uma palavra, a palavra rema, né, que a gente fala, saltou aos meus olhos, eu frisei na minha Bíblia, eu escrevi no meu caderninho e ali o Senhor, mediante aquela palavra, começou a ministrar no meu coração o que Ele queria dizer através daquela palavra. E depois que eu acabei ali o meu devocional da leitura da palavra, eu fui ver uma pregação. Não é uma pregação de uma que eu costumo ver muito, na verdade eu vejo de um outro pregador, mas nesse dia eu falei, hoje vai ser diferente, e tenho certeza ali que já guiada por Deus, porque quando eu comecei a ouvir a pregação, era sobre a palavra rema, que o Senhor tinha revelado ao meu coração, eu falei, amém, Senhor, e ali eu comecei na minha mesa a chorar, porque eu falei, Pai, como é bonito, como é lindo se colocar aos seus pés, como é bonito, como é gostoso falar, Pai, eis-me aqui, eu quero te ouvir, porque o Senhor fala, a tua palavra não volta vazia, o Senhor não deixa abandonado aqueles que em ti confiam, o Senhor não deixa esperando aqueles que falam, Pai, eu não dependo de mais ninguém, eu só posso depender de ti, eu sou única e exclusiva dependente de ti, porque nada nem ninguém pode ter a palavra de vida eterna que pode tirar essa angústia, que pode livrar o meu coração daquilo que eu estou sentindo. Quantas vezes a gente vai para um amigo, vai para um familiar, a gente tenta buscar nas pessoas aquilo que só Jesus tem para nós. E ali naquela manhã o Senhor levantou essa palavra, fez saltar os meus olhos, e eu quero que vocês repitam comigo. O Senhor, hoje, quer ministrar aos nossos corações sobre restauração. Restauração.
E eu quero perguntar para vocês, assim como o Senhor me fez cair para dentro de mim, tentar entender o que significa, porque às vezes a gente sabe, ali ao fundo, eu sei o que significa restaurar. Quando nós restauramos um móvel, a gente faz um móvel novo de novo, a gente transforma, a gente faz uma reforma, às vezes inteira, às vezes completa, às vezes só de um pedaço. E ali, quando o Senhor ministrava no meu coração sobre essa restauração, primeiro eu perguntei: Senhor, o que eu preciso restaurar? E algumas madrugadas antes, ali quando o Senhor também me despertou às 3 horas da manhã, o Senhor já tinha me levado a uma outra palavra que falava sobre voltar. Voltar ao primeiro amor, voltar às obras antigas, voltar àquela maneira entregue que era antes, voltar aquele coração contrito e disposto a obedecer, não importasse o que iria entregar. E ali naquela manhã o Senhor só complementou aquilo que Ele falou naquela madrugada. E eu falei: Pai, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero me derramar da maneira que o Senhor se agrada. E o que o Senhor quer falar então para a sua igreja, Pai? E ali eu fui, sobre o significado de restauração. E eu quero dizer para você nessa manhã que se tiver algo quebrado na sua vida, Deus pode consertar. Ele é o único que pode consertar qualquer coisa que estiver quebrada ou que precisar de uma restauração completa ou parcial na nossa vida. Deus pode consertar. E ali eu fui para o significado de restauração. Significa receber uma reforma, reparar, reabilitar, consertar, tornar aquilo novo de novo, novamente. Eu lembro que quando a gente chega na casa do Senhor, ou a gente vem pelo amor ou vem pela dor, a maioria vem pela dor, infelizmente, E a gente tem um coração ali aliviado na presença do Senhor, um coração restaurado na presença do Senhor. E ali, não importa o que Ele peça, a gente tem um coração disposto a obedecer, um coração contrito, que significa ter um coração disposto a obedecer. E ali vai passando, e como o louvor diz, a gente quer crescer. Primeiro a gente é como criança. E se o pai fala vem, pula, a gente pula. Se o pai fala vem, entrega, a gente entrega. Depois a gente vai crescendo na presença do Senhor e não mais quer ser como criança. Quer se tornar um adulto e tudo bem, a gente precisa ser crente maduro, mas nesse ponto não. Nesse ponto a gente precisa continuar sendo como criança e como um pai que pede para o filho, a gente precisa continuar sendo transformados por Ele, com um coração contrito e disposto a obedecer. E a restauração na Bíblia, o Senhor ministrou no meu coração, que é receber de volta mais do que você perdeu. Essa é a restauração bíblica. A restauração em um contexto espiritual e bíblico representa a devolução da dignidade, da saúde e olha lá, do propósito original que haviam sido perdidos pelo sofrimento ou pelo pecado. Ao longo da nossa caminhada, muitas vezes a gente vai passando por situações, muitas vezes sofrimentos, ou deixando até mesmo pequenas raposinhas entrar, pecados escondidos, e por conta disso a gente vai perdendo aquilo tudo que a gente conquistou, tudo aquilo que Deus deu para a gente no início. E quando eu vi essa explicação sobre restauração, eu falei, é isso, Pai, entendi. Eu quero ler para vocês novamente. A restauração em um contexto espiritual e bíblico representa a devolução da dignidade. Quantos de nós andamos sem dignidade? Eu cheguei à casa do Senhor sem essa dignidade. Eu me tranquei dentro da minha casa porque eu tinha vergonha, porque quando eu passava, eu pensava, as pessoas apontavam, olha ali, aquela que é traída, olha ali, aquela que é enganada, olha ali, olha ali. E eu me tranquei de dentro do meu próprio quarto, de um quarto escuro. Eu não estou falando físico, mas metaforicamente. Eu me tranquei. Eu fui para uma caverna e ali eu habitava porque eu realmente não tinha essa dignidade. E o Senhor, Ele fala para mim e para você hoje que a restauração que Ele quer nos dar em um contexto espiritual representa a devolução desta dignidade.
Da saúde, quantas vezes nós andamos cabisbaixos porque não estamos bem de saúde? Ele diz que Ele é o restaurador da nossa saúde. E o principal, o que mais mexeu comigo, e eu sei que vai mexer com você de uma maneira individual, o que Deus falou comigo é para mim, amém, mas eu creio que Ele falará para você a respeito da restauração de uma maneira individual. Em que área você precisa, em que área tem algo quebrado e precisa ser restaurado? Mas o Senhor disse que o propósito de uma restauração é a restauração do propósito original, que haviam sido perdidos pelo sofrimento ou pelo pecado. Ele quer restaurar esse propósito original que Ele tem na minha e na sua vida, que foi perdido por conta do sofrimento, por conta das distrações, por conta até mesmo de você ter deixado o pecado entrar. E Ele quer restaurar esse propósito original na minha e na sua vida hoje. Quantas vezes quando você começou, você corria e não se cansava. Você fazia tudo para o Senhor e não reclamava. Você entregava e falava, uau, porque Pai, quando eu estou entregando, o Senhor está trabalhando em meu favor, o Senhor está trabalhando na minha casa, o Senhor está trabalhando na vida dos meus. O Senhor está trabalhando nas minhas necessidades enquanto eu estou aqui entregando. Eu sei, Pai, que o Senhor está agindo, mas em algum momento isso se perdeu. Esse plano original que o Senhor tinha para a minha e para a sua vida se perdeu, e é isso que Ele quer restaurar hoje nas nossas vidas. Deus te fez de uma forma única e especial. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, antes mesmo de você ser quando você ainda era uma massa informe, sem característica nenhuma, Ele já te conhecia. Ele já te chamava pelo nome. E ali, enquanto o Senhor ministrava no meu coração sobre esta restauração, que nos coloque em um estado de condição melhor do que a qual a gente começou. Quando Ele falou para mim, filha, a restauração que eu tenho para a vida dos meus filhos é colocar vocês num estado melhor, muito melhor, ao qual você começou. Aleluia! Essa é a restauração que o Senhor tem para os filhos dEle. Eu quero que vocês abram comigo, eu vou compartilhar com vocês o texto que ministrou essa palavra no meu coração. Aleluia. Em Deuteronômio 33. Eu quero pedir uma gentileza, amém? Parem um pouquinho aí com a Bíblia, por favor. Baixem vossas cabeças. Fechem os seus olhos, por gentileza. Pai, que não sejam as minhas palavras, Pai, mas que sejam as palavras do Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa falar profundamente ao coração de cada um aqui. Assim como o Senhor revelou para mim naquela manhã, Pai, que eu tinha, Pai, que restaurar para Te agradar como filha. O que eu tinha que restaurar para estar no lugar onde o Senhor projetou para a minha vida. Que o Senhor possa, Pai, ministrar no coração de cada um aqui o que será restaurado, Senhor Jesus, o que precisa ser restaurado para que eles estejam onde o Senhor projetou para a vida deles. Se há alguém impedindo, Senhor, o Teu falar, o Teu agir aqui, eu já repreendo pelo poder que há no nome de Jesus, tudo aquilo que possa atrapalhar a Tua palavra de ser ministrada, toda distração. Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Todo coração de pedra que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que os Teus filhos olhem para a Tua palavra que será ministrada aqui, e não para mim, Senhor. Que eu diminua para que o Senhor cresça aqui neste lugar, Senhor. Para que vidas sejam restauradas e transformadas para, Pai, o Teu propósito. É o que eu creio, Pai, já Te agradeço. Em nome de Jesus, e quem crê diz... Amém, graças a Deus. Não deixa nada distrair. Não deixa nada te distrair nessa manhã. O Espírito Santo falará ao seu coração o que precisa ser restaurado e o que já está sendo restaurado pelo poder que há no nome de Jesus aqui nesta manhã. O Espírito Santo já está agindo em nossos corações, eu creio. Aleluias. Deuteronômio 30, a partir do verso 3, do versículo 3. Todos acharam?
Diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, e terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Até aqui, amém? A palavra do Senhor diz que Ele restaurará todas as coisas, não é apenas uma, é todas as áreas da nossa vida. Não tem como você vir para o Senhor e você ser um fracasso em alguma área da sua vida. Ah, mas o que você está prometendo, evangelista Kelly, é algo que o Senhor não falou, porque Ele falou que nós teríamos aflições. Sim, mas que nós passaríamos por todas elas e o nome dele seria glorificado. Quando nós tivéssemos bom ânimo e, como a pastora falou aqui, respeitássemos os estatutos e a vontade dele, as ordenanças dele. Aqui nós estamos falando de um contexto onde o povo estava ali adentrando a terra prometida. E Moisés estava lendo todos os estatutos da lei. Olha, se você fizer isso, olha, se você fizer isso, o Senhor te manda fazer isso. E o Senhor, Ele dá aqui uma promessa de restauração para o povo dele. Ele diz: ainda que vocês tenham sido espalhados por todos os cantos, eu te reunirei para perto de mim. Eu quero dizer isso para você nessa manhã. Não importa o quão distante você esteja ou se sinta, como eu estava me sentindo naquela sexta-feira do Senhor. Ele diz que Ele reunirá perto dele. Não importa por onde você andou, ou o que você fez, ou o que você realizou. Ele te traz para perto dele nessa manhã e te dá uma promessa de restauração em todas as áreas da sua vida. Mas não é o que eu tenho vivido, evangelista Kelly. Sim, porque o Senhor, Ele precisa que você tenha um coração disposto a obedecê-lo. Que quando Ele pedir para você respeitar os estatutos e as leis, como Ele pediu para o povo aqui, que estava reunido para entrar na terra prometida, que tenhamos um coração assim obediente, que possamos ser fiéis à palavra dele e ao que ele fala. E o que é mais tremendo, que ele fala que restaurará tudo. Ele voltará e encontrará vocês e o trará de volta, ainda que vocês tenham se perdido, ainda que nós tenhamos sido perdidos, ainda que nós tenhamos sido enganados pelo inimigo. Ele voltará e trará todos os filhos de volta. Ele quer um reencontro conosco nessa manhã, mas um reencontro de restauração, não um reencontro daquele que o pai diz e fala: ó, fica aqui pertinho, mas ó, fica aqui e eu vou te ensinar. Faz assim, faz assado. Quais são as áreas específicas da sua vida hoje que precisam de uma restauração na presença do Senhor? Eu sei que enquanto eu lia, o Senhor ministrava qual era a área da minha vida. Em qual que eu estava errando, em qual que eu estava me desviando, em qual que eu estava deixando, que eu estava indo para a direita, para a esquerda, mas não estava seguindo o caminho estreito que o Senhor já tinha projetado para a minha vida. Não é porque nós estamos aqui no altar que nós não precisamos recalcular a rota. Muitas vezes o Senhor vai nos chamar, acho que foi sexta-feira que foi falado sobre isso, para nos chamar para recalcular a rota. Teve coisas que foram ministradas na sexta-feira que o Senhor já estava ali ministrando essa palavra de hoje no meu coração, que o pastor Danilo ministrou, sobre essa questão da gente agir em fé. Ele falou, inclusive, sobre um exemplo aqui, que eu vou ler mais para frente para vocês também, Davi, e ali Deus ministrando no meu coração em que áreas nós que somos filhos de Deus. Vocês repararam que aqui eu estou falando também para pessoas que já são conhecidos do Pai? Ele quer restaurar a vida desse sim que um dia aceitou Ele como Jesus, como o único e suficiente Salvador, mas no caminho errou a rota.
Mas isso não é o fim, você não vai chegar num caminho que não é o seu destino, porque o Senhor está aqui hoje para restaurar, para recalcular, para nos colocar na rota novamente. Eu quero perguntar para você e até para mim, o Espírito Santo nos pergunta: qual é a área da sua vida sentimental, espiritual, financeira, ministerial que você precisa recalcular a rota? Qual é que você precisa de uma restauração hoje da parte do Senhor, que você precisa voltar? O Pai diz que Ele nos reúne e nos faz voltar para os braços dEle, para que a nossa vida, toda a nossa vida, seja restaurada e nos coloque novamente no centro da vontade dEle. Aleluia! E eu quero continuar lendo com vocês, amém? No versículo 5, Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. O Senhor não só Ele restitui, mas Ele nos dá uma promessa de um futuro na presença dEle. De um futuro onde a gente tem a unção e a presença dEle sobre a nossa vida, e as coisas são muito melhores do que os nossos antepassados viveram. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu sou a primeira da minha casa, eu sou a primeira da minha família a encontrar esse Jesus. E eu creio na promessa que o Senhor fala, que a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos serão ainda melhores do que a minha. Porque eu creio que a partir deste momento, onde a minha vida, a sua vida está sendo restaurada, você é um ponto de partida para que a vida dos seus filhos, dos seus sucessores sejam ainda melhor do que a sua. Olha o que uma decisão, olha o que a restauração do Senhor pode fazer por mim e por você hoje aqui. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre a sua descendência. E o Senhor, Ele é tão perfeito e único que Ele não pensa somente em mim e você, porque estamos aqui, isso é um tempo passageiro. Se o Senhor não voltar, nós iremos, né? Se Ele voltar, nós iremos para Ele com a glória. Se Ele não voltar, nós iremos e os nossos filhos continuarão aí. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele vai voltar, mas de uma coisa eu sei: eu quero deixar para Ele algo que Ele possa ser palpável para Ele espiritualmente. Que Ele possa segurar nas mãos e falar: um dia minha mãe escolheu servir a este Deus, e por isso hoje eu estou aqui. Amém? E que você possa também dizer: mas não é apenas servir por servir, mas uma mudança, uma mentalidade. Nós falamos tanto nas nossas aulas sobre metanoia, mudança de mente, mas quantas vezes nós estamos aqui, e foi isso que o Senhor me mostrou. Nós temos uma vida, um espiritual cansado, recriado, quando nós nos entregamos, mas a nossa mente está igual quando nós éramos do mundo. Cheio de rixa, cheio de intriga, cheio de tristeza, cheio de comparações, cheio de eu posso falar até maldições. Porque muitas vezes nós nos perdemos no caminho. Vocês estão conseguindo entender a palavra? Nós nos perdemos e aquilo que poderia ser glorioso começa a não ser mais um ponto de partida e de mudança e de restauração. A pastora orou aqui, o Espírito Santo, ele é tão perfeito que ele confirma, porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, não sei se parece, depois vocês me contam, mas quando eu tenho algo para entregar da parte do Senhor, e olha, vem dor de barriga, vem acusações, vem muitas coisas. Porque eu creio que é uma responsabilidade, é tão grande entregar algo da parte do Senhor. E o que eu peço para o Senhor é: Pai, da mesma forma que o Senhor entregou para mim, que o Senhor quebrantou o meu espírito, que eu me derramei na Tua presença, que eu consiga levar os Teus filhos a terem essa experiência contigo. E Ele me fala: filha, não é você, é o Espírito Santo de Deus que habita em você, e eu estou aqui. Aleluia. Então que nós possamos sair daqui quebrantados, dispostos a ter uma restauração verdadeira em todas as áreas. Eu quero agora frisar, vocês sabem que com a Evangelista Kelly tem que ter explicação e aplicação, amém?
Que senão eu fico indignada. Não, peraí, eu quero mais. Então, eu faço com vocês aquilo que eu gostaria que tivesse comigo. Porque não dá para dar uma palavra e não colocar como aplicá-la na minha vida. Porque daí eu fico perturbada. Não, Senhor, peraí, ainda não acabou o culto. Vem aqui, como é que eu aplico? Me ensina. E eu quero instigar que vocês saiam assim também, amém? Mas quero conduzi-los também. E ali o Senhor, Ele ministrou algumas áreas que Ele quer restaurar na sua vida, amém? Quem quer a restauração do Senhor por completo na sua vida, amém? Eu quero ler com vocês em Isaías 61, 7. Enquanto vocês acham, eu quero dizer, talvez alguém aqui precise restaurar um coração partido. A confiança que você não tem mais. O amor, a fé, ou o primeiro amor, ou restaurar um recomeço. Quantas vezes a traição vem de quem você menos espera e você passa a não crer, nem acreditar mais em nada, nem em ninguém. Isso é muito injusto com você mesmo e até com as outras pessoas. Não é porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas te traíram que você não perdeu a confiança do homem. Isso não é justo nem com você, nem com o outro. Quantas vezes nós precisamos recuperar, restaurar a fé, porque eu pedi tantas coisas e o Senhor não fez, e agora eu acho que eu sou o filho que Ele não ama. Quando, na verdade, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E muitas vezes Ele não nos dá quando Ele poderia dar naquele momento, Ele não faz naquele momento, ou Ele permite que nós passamos por algo para nos capacitar, para nos munir de algo que nós vamos precisar para realizar a obra dEle lá na frente. Muitos já sabem aqui do meu testemunho, mas eu posso dizer que tudo aquilo que eu passei me quebrantou, tirou o orgulho, tirou a vaidade. Porque eu achava muitas vezes que eu era super-heroína. E ter passado por tudo aquilo me fez entender. Não. Porque quando o meu pai está no negócio, acontece. Quando ele não está, não adianta eu ser forte. Não adianta eu ser guerreira. Não adianta eu guerrear. Não adianta eu dar murro em ponta de faca. Porque eu só vou me ferir. Então, muitas vezes, ele te permite passar por algumas coisas para te deixar mais forte, para te munir, te fortificar, para que lá na frente, quando alguém precisar de você, você entenda a dor daquele. Eu lembro que o reverendo, ele contava que ele entendia por que o Senhor tinha permitido ele cair ali por um curto espaço de tempo, porque ele tinha nascido no berço evangélico, e quando uma pessoa chegava com dor, com depressão, com tristeza profunda, ele não entendia, porque ele nunca tinha estado sob o jugo do maligno. Então ele não conseguia entender a dor que era alguém estar sob o jugo dele. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é comer e não sentir o prazer da comida. Eu sei o que é ter algo e não sentir o prazer de ter algo, porque não era meu. Era o inimigo que estava desfrutando todas as coisas por mim. Um dia, o meu esposo, ele me fez chorar no carro porque ele me falou algo que eu nunca tinha me apercebido. Mas aquilo veio como uma flecha ao meu coração e glorificou o nome de Deus, porque ele disse assim: nossa, esse lugar que a gente foi, estava uma delícia, que comida gostosa, que lugar agradável, que companhia maravilhosa sua, do nosso filho. E ele estava maravilhado dentro do carro, e eu falei: nossa, mas a gente já foi lá nesse lugar tantas vezes, porque só hoje você notou que é tão gostoso. Ele falou: amor, eu posso te falar uma coisa? Eu falei: sim, eu nunca estive naquele lugar. Eu não comia aquela comida. Eu não desfrutava da sua companhia. Eu nunca estive naquele lugar. E às vezes o Senhor, Ele permite que nós passamos por alguma coisa, porque quando alguém chegar na gente, em mim e em você, nesse nível, com esses problemas, você vai conseguir sentir a dor do que é ser subjugado pelo demônio. O que é estar para que nós possamos ser flecha que alcança
e entende a dor do outro. Eu não sei você, mas você já chegou em alguém que você tentou dizer que o que você estava passando e a pessoa não conseguia entender de forma alguma? É exatamente isso, porque de fato ela não passou. Eu fico feliz quando eu leio o apóstolo Paulo dizendo que ele se gloria nas dores, que ele se gloria nos momentos de aflição. E eu entendo que é justamente por isso, porque se ele passa por aquela dor e por aquela aflição, se chegar alguém para ele com aquela dor, com aquele sentimento, com aquela aflição, ele vai entender. A ponto de doer na alma dele. Porque quando nós não passamos, como dizia o reverendo, como que eu entender o que era estar sob o jugo do maligno se eu nunca tinha estado? Não que ele desmerecesse a dor do outro, mas ele não conseguia de fato entender, porque ele nunca tinha estado naquela posição. Eu vou falar para vocês, quando alguém chega em mim e fala que está com depressão, que está com uma tristeza profunda, eu tenho vontade de chorar. Porque eu me lembro das vezes que eu não conseguia sair do meu quarto, que eu passava 7 dias sem tomar banho. E eu entendo a dor que ela está sentindo, que parece que não tem cor, que parece que não tem brilho, que parece que não tem cheiro. Eu entendo. Então eu quero dizer para você que muitas vezes Ele permite que a gente passe por alguma coisa para que a gente tenha manejo nas coisas do Senhor. Para que a gente fale, Satanás, eu fui restaurada. E eu estou aqui agora para servir a esse Deus. Para não permitir que mais pessoas passem pelo que eu passei, sem ouvir que Deus cura, que Deus restaura, que Deus transforma. A pastora orou aqui, eu creio que Deus faz transformação. Ela orou aqui hoje pela manhã. Eu creio que Deus transforma. Eu creio que Deus, Ele salva. Eu creio que Deus, Ele cura. E ali Deus já estava ministrando essa palavra de restauração aos nossos corações. Muitas vezes Ele permite que nós passemos para nos dar equipamentos para que nós possamos ajudar muitas pessoas, para que nós possamos ajudar o nosso próximo. Mas quantas vezes na nossa própria dor, na nossa própria ferida, nos nossos próprios problemas, porque algo deu errado, porque algo não saiu da maneira que eu queria, porque algo quebrou, porque algo se esvaiu, eu paro de acreditar, eu paro de trabalhar para Ele, eu paro de fazer. Ele quer nos dar hoje equipamentos para que a gente continue restaurando, sendo instrumento de restauração para outras vidas. E foi isso que o Senhor ministrou na minha vida naquela manhã. Você não pode deixar de ser instrumento por causa do seu bel prazer, por causa da sua própria vontade, por causa das vaidades deste mundo. Porque eu te trouxe com um propósito único e exclusivo, que é ser instrumento para salvar outras vidas, para falar do meu amor, para falar do quanto eu os amo. E me entreguei naquela cruz por eles, para que hoje eles tivessem vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Aleluia. Deus quer restaurar a esperança. Olha ela aí de novo, e eu vou falar dela novamente. O Senhor tem me incomodado para falar sobre esperança. A esperança é a atração motora que te faz levantar todas as manhãs. Uma pessoa sem esperança, ela fica como eu estava naquele tempo, 7 dias deitada em cima de uma cama. As pessoas do meu trabalho me ligavam: se você não vier trabalhar, você vai perder o emprego. Eu não ligava. A minha mãe ligava para mim e falava: abre a porta. Eu não abria, eu não ligava, porque eu não tinha esperança. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Jesus é a nossa esperança. Quando você tem esperança, ela é a atração motora que te faz acordar todos os dias e continuar. Ainda que as coisas estejam difíceis, ela te faz continuar. Ainda que o inimigo se levante, ela te faz continuar. Ainda que as coisas venham contrárias, ela te faz continuar. Ainda que nada daquilo que você programou no dia dê certo, ela te faz continuar. Zacarias 9:12, eu vou correr um pouquinho mais. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. A palavra do Senhor diz em muitas
partes da palavra, que Ele restaurará em dobro, que Ele dará, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, e muitas promessas o Senhor fala que o seu estágio hoje será muito melhor do que aquele ao qual você iniciou, que será em dobro a honra dEle. Eu tenho escutado muito nos últimos tempos falar sobre Jó, parece que está todo mundo pregando sobre Jó. Jó, ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu os amigos o acusaram, olha, algo você fez errado, hein, para estar passando tudo isso. Ele perdeu as riquezas, ele perdeu a terra, ele perdeu a saúde, ele coçava as feridas com cacos, e os bichinhos se moviam na ferida viva, na pele dele. Que dor. Mas o Senhor, Ele veio e restaurou 5 vezes mais aquilo que Jó tinha perdido, porque em nada ele pecou. E quantas vezes nós temos perdido a esperança, e quando vem algo contrário à nossa vontade, a vontade do nosso coração, nós pecamos, nós murmuramos, nós praguejamos contra Deus e fala, por que Deus? Ah, então Ele é bom quando tudo vai bem, mas Ele não é bom quando as coisas não vão bem. Eu quero te dizer que Ele é Deus, independente das circunstâncias, e Ele é fiel e justo para aquilo que parece maldição, Ele transformar em bênção na minha e na sua vida, em um testemunho de vitória. Ah, mas eu perdi, ah, mas eu tive que reparar, ah, mas Ele é o Deus da restauração. Romanos 8:26 diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aqueles que sondam os corações conhecem a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que é a nossa força motora, é o Espírito Santo que nos renova a cada dia, é o Espírito Santo agindo em nós, que nos faz ter fé para continuar, nos faz ter esperança para alcançar e para avançar. E quando eu estava lendo esse texto aqui, pois não sabemos como orar, por que nós nos apegamos àquilo que nós não sabemos? Por que nós ficamos o tempo todo falando, por que Deus, eu estou passando por isso, por que Deus, eu quero isso, por que Deus que você me faz isso, por que Deus que eu perdi isso, por que Deus que eu não tenho aquilo? Por que nós nos apegamos àquilo que nós não sabemos? E é engraçado, porque olha aqui, ó, vocês estão lá em Romanos 8:26, abram aí. Essa aqui eu quero que vocês abram, por gentileza. Romanos 8:26 diz, eu vou ler de novo, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, pois não sabemos, mas olha lá que interessante no versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu próprio propósito. Eu quero dizer para vocês, por que nós nos apegamos àquilo que nós não sabemos, do que nos apegar àquilo que nós sabemos. E o que nós sabemos? Que Deus age em todas as coisas, para que as coisas cooperem para nós. Então por que eu me apego àquilo que eu não sei, àquilo que o Senhor não quer revelar, ou àquilo que não nos cabe, não nos compete, ao invés de me apegar àquilo que eu sei, a certeza que tem que estar cravada no meu coração. E qual é a certeza que tem que estar cravada no meu coração? Eu quero que nós leiamos todos juntos, amém? No 3. 1, 2, 3. Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você o ama? Você o ama? Você foi chamado de acordo, segundo o propósito dele? Você está aqui porque você foi chamado por ele? Porque ele é misericordioso? Ou você está aqui porque você quer? Desculpa, mas se você estivesse aqui e eu, somente porque eu quero, nós estaríamos em outro lugar. Nós estamos aqui porque nós fomos chamados por Ele, porque Ele é fiel e justo, porque Ele é misericordioso, para nos resgatar, mesmo quando outrora nós estávamos perdidos, quando outrora nós nem o conhecíamos, Ele usou a vida de alguém para te chamar. Ele usou a vida de alguém para te incomodar, até mesmo Ele usou a dor para te incomodar. Eu preciso correr atrás de uma situação melhor. Mas eu quero dizer
para você algo que o Espírito Santo falou para mim. Por que você tem tantos questionamentos? Por que você se apega àquilo que você não sabe? Não sabemos. Por que você se apega àquilo que você não sabe ou àquilo que eu ainda não quero te revelar? Você tem que se apegar àquilo que você sabe. E aí ele me mostrou o que é aquilo que eu sei. Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que Deus age em todas as coisas para o meu bem e para o seu bem. É somente isso que você precisa saber. Então, Ele quer restaurar a nossa esperança. E quando você acordar, como eu estava ali naquela sexta-feira, eu sei que Deus age para o meu bem. E que Ele age para que o propósito dEle se concretize na minha vida, para que eu seja um instrumento de restauração na vida de outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Deus restaura a nossa esperança. Eu quero que você repita comigo. Deus restaura a nossa esperança. Ou melhor, a minha esperança. Diga, a minha esperança. Aleluia. Esse tópico aqui de restauração, muitos vão gostar. Vocês vão entender quando eu falar. Principalmente aqueles que estiver acima dos 40. Brincadeira, todos vão gostar. Repitam comigo. Deus promete restaurar a nossa juventude. A minha força. Você crê nisso? Você se sente cansado? Desanimado? Sem força? Olha o que o Senhor promete. Abra comigo Salmo 103, 2. Eu vou correr um pouco aqui porque eu quero chegar ao último tópico de restauração. Em nome de Jesus, vai dar tempo. Em nome de Jesus, eu vou correr um pouquinho aqui. Bendiga o Senhor a minha alma. Salmo 103, 2. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. A sua juventude hoje se renova como a águia. Aleluia! Gente, a juventude é um estado de espírito, sabia? Eu vejo um monte de gente jovem na idade, mas que parece um velho. E eu vejo muita gente que realmente tem uma certa idade se maldizendo. Ai, quanta dor, ai, tô velha demais. E eu vou dizer para vocês que isso aqui foi um recado de Deus para mim, tá? Ele renova a minha juventude nessa manhã e me faz voar como a águia. Aleluia! Eu não tô velha para pregar a palavra, eu não tô velha para fazer missões, eu não tô velha para evangelizar, eu não tô velha. O meu espírito é um espírito novo e recriado em Cristo Jesus, amém? Você toma posse, Pai, se tem alguém aqui se sentindo assim, que o tempo já passou, que já passou o tempo, que o tempo era outro, eu quero, Pai, em nome de Jesus, profetizar que o tempo é este, que eles serão renovados, que o espírito deles serão recriados, que o corpo deles será renovado em Cristo Jesus, aleluia, a palavra diz que Ele cura. Ele cura todas as coisas, a mente, o coração, o espírito. Aleluia. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Em 2 Coríntios 4,16, rapidamente, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O meu corpo pode até estar sendo gasto, porque é normal do tempo, é uma consequência normal, porém o meu homem interior está sendo fortalecido dia após dia pela palavra que eu consumo, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu quero que vocês repitam comigo. Deus promete restaurar a minha alma. Nós aprendemos aqui na escola que a nossa alma é o quê? Nossas emoções, nosso intelecto. Quantos de nós estamos com as nossas emoções em frangalhos? Quantos de nós estamos com as nossas emoções magoadas, doentes?
E o Senhor ministrava que Ele quer restaurar a nossa alma, as nossas emoções, o nosso coração, os nossos sentimentos. Ele quer dar para nós um coração como no início. Aleluia. Aleluia. Gente, quando eu olho para os tempos, para os primórdios, quando Jesus ele subiu ao céu e deixou os discípulos aqui, eles se reuniram e eles estavam num estágio de êxtase, de felicidade tão grande, porque eles tinham encontrado Jesus, porque eles tinham visto Jesus glorificado, que eles se reuniam e uns davam para os outros as terras, as comidas. Não, a pessoa pensava assim, por que eu vou me apegar a isso se eu tenho Jesus, se eu vi Jesus, se eu andei com Ele? O mais eu tenho. Eu quero em nome de Jesus profetizar que nós, crentes desse tempo, dessa era, chegue nesse estágio, que nada possa prender o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa mão de abençoar a vida de alguém, que nós possamos ser desapegados dessa maneira, entendendo que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e não há nada mais importante do que ter a mão dEle agindo em nosso favor, do que sentar como eu sentei ali na sexta-feira e falar, Pai, se não for o Senhor hoje, o meu coração está em frangalhos, e Ele falar, filha, sou eu e você. Aleluias. Deus promete restaurar a nossa alma. Salmos 23:3, restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Efésios 3:16 diz assim, olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Efésios, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio de quem? Do Espírito Santo. Gente, olha aqui, irmãos, nós temos que orar. Nós temos que orar para que o nosso espírito seja fortalecido. Nós temos que orar para que o espírito dos nossos esposos, esposas, das pessoas que nós amamos, sejam fortalecidos todos os dias. Porque quando o nosso espírito está fortalecido, nós dizemos como o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se o seu espírito está fraco, todas as coisas parecem grandes demais para você e para mim. Nós precisamos orar, Pai, e eu te peço, se há alguém aqui neste lugar hoje com o espírito enfraquecido, Senhor, com o espírito, Pai, em cima do muro, que não sabe se acredita ou se não acredita, porque, Pai, já sofreu demais nessa vida, já presenciou e vivenciou coisas demais do outro lado do inimigo, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito de Deus, que é aquele que nos ajuda, que é o nosso ajudador, fortaleça os espíritos aqui nessa manhã, Senhor, e que, Pai, o Teu nome seja glorificado na vida deles, que eles saiam daqui com um espírito novo, com um espírito recriado em Ti, Jesus. Aleluias, aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você que tem vidas sendo liberadas aqui hoje, nessa manhã. Ainda há profetas nessa terra, e assim como o profeta, que é o meu pai, que é o meu irmão Jesus, ele profetiza sobre a minha vida. Ele usa profetas aqui nessa terra ainda. Ele usa aquele que se dispõe a falar do amor dele, em nome de Jesus. E olha o que continua dizendo aqui em Efésios 3:18. Em Efésios 3:17, para que Cristo habite em seus corações mediante o que é a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em quem? Nos anjos, que atua nos santos, que atua em mim e em você, que atua em nós. O poder de Deus atua em mim e em você. Então tenha um espírito recriado hoje em nome de Jesus, uma mente sã, uma mente salva, que não malda o irmão, que não malda o próximo, uma mente que quer ajudar o outro a prosperar, a ser feliz. Aleluias. Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e estressados e com depressão, e eu lhes darei descanso.
para que sejamos fortalecidos interiormente pelo poder do Espírito Santo. Amém? Ore para que você seja fortalecido interiormente pelo poder do Espírito Santo. Porque quando o seu espírito está forte, você aguenta a cruz. Quando o seu espírito está forte, você aguenta a dor do seu irmão. Quando o seu espírito está forte, você reconhece quando ele não está bem. Quando o seu espírito está forte, você pode ser âncora. E não para puxar alguém para o fundo, mas para puxar para cima. Porque âncora pode ter dois sentidos, amém? Porque ela serve para ancorar o navio ou para derrubar alguém. Repitam comigo: Deus restaura o meu valor. Quantas pessoas estão se sentindo nada? Porque o próprio inimigo faz e conta para você essas mentiras. O próprio inimigo fala: ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém se preocupa com você. Olha aí, tá doente, quem é que te ligou, quem é que te chamou? O próprio inimigo conta essas mentiras. Se alguém aqui não sabe qual é o seu ministério, eu vou te dar o seu ministério hoje, amém? Se alguém aqui não sabe qual é o seu ministério, eu vou te dar o seu ministério hoje. O meu e o seu ministério é fazer a pessoa que está do seu lado se sentir valorosa, se sentir amada. Porque o Senhor, Ele abomina quem despreza a criação, o Filho dEle. Então você quer um ministério? Ande fazendo com que todas as pessoas que passarem pelo seu caminho se sintam valorosas. Aleluia. Esse é o seu ministério. Esse é o meu ministério. E o Senhor, Ele quer resgatar valor aqui nessa manhã. Aqueles que se sentem como nada. Uma vez, eu estava nesse lugar. Eu não tinha valor. Eu não via valor em mim. E Satanás, ele fazia questão de fazer isso. Uma vez eu estava subindo num ônibus. Veio uma mendiga. Ela me deu um chute tão grande que eu desfaleci. Ali eu caí para fora do ônibus. De tão forte que ela deu o chute aqui nessa parte. Enquanto eu estava ali no chão, sabe o que o demônio falou? É isso mesmo. É isso que você é. Um lixo. Um nada. Eu escutei como vocês estão me ouvindo aqui. É isso mesmo. É isso que você é. Um lixo. Um nada. E é aí, no chão, que você vai ficar. Vocês têm dúvida que o demônio usou a vida daquela mendiga, que não era ela, que era ele? Mas o Senhor hoje, assim como um dia Ele resgatou o meu valor, Ele quer resgatar o seu valor. Ele quer dizer que você é valoroso, valorosa para Ele, que você tem muito valor, que Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te trouxe até aqui. Aleluias. E eu quero ler para vocês em Isaías 43:1, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, você é dele, eu sou dele. Quando você atravessar as águas, ele estará contigo, e quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. Por quê? Porque ele está comigo, e com você ele está contigo. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você. Olha como você é valoroso. Visto que você é precioso, olha o que ele fala para mim, para você. Ele quer resgatar o nosso valor aqui nessa manhã. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo. Olha o que ele diz nessa manhã, ele te ama. Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Ele deu o próprio filho dele por sua vida. Ele te ama. Olha o que essa palavra, gente, quantas vezes eu li Isaías 43 e passou despercebido que ele me amava. Repitam comigo.
Pai, eu também te amo. E nesta manhã, eu entendo o valor que eu tenho para ti. E nada mais, e nem ninguém vai fazer eu acreditar do contrário, porque eu sou preciosa para você, eu sou precioso para você. Aleluia. A gente fala, né, para os bebezinhos, você é precioso. O Senhor, Ele fala para os filhos dele, você é precioso para mim, você é preciosa para mim. Aleluias. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Uma pessoa dificilmente ela vai lembrar das palavras que você disse para ela. Isso se perde, palavras o vento leva, mas dificilmente ela vai esquecer de como você fez ela se sentir importante. Dificilmente ela vai esquecer do sentimento que você fez ela sentir. Sabe, seja movido pelo Espírito Santo de Deus quando o Papai do Céu te incomodar para dar um presente, uma lembrança. Não precisa ser algo grandioso não, mas lembrar de alguém. Quando Ele te incomodar para fazer um almoço, olha, eu só quero hoje te receber, vou fazer um café da tarde para você. Aleluia, Deus tem me incomodado, viu? Vou começar a convidar aí, amém, em nome de Jesus. Quando o Senhor te incomodar para fazer algo especial para alguém, como a pastora fez a campanha, né? Esses dias que o Espírito Santo tocou ela para a gente abençoar monetariamente mesmo, para a pessoa usar para o que ela está precisando. Você que ainda não fez, faça em nome de Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas que já fizeram, glória a Deus, meu filho foi honrado, meu esposo já honrou. Você que entrou na campanha, não deixe de fazer não, honre quem você tirou. Faça ele se sentir, a pessoa que você tirou, valoroso, valorosa, porque é como o Senhor te faz nessa manhã. E se nós somos filhos dele, nós agimos como ele, amém? Deus restaura a nossa confiança. Repita comigo, Deus restaura a nossa confiança. Em Filipenses 3:3, pois não é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Nós não devemos confiar na carne, nós não devemos confiar nos nossos diplomas, nós não devemos confiar em nós mesmos, nós não devemos confiar nem no outro, no nosso esposo, na nossa esposa, mas nós devemos confiar no Espírito Santo de Deus, no nosso Pai. É nele que nós devemos confiar, é nas promessas dele, se apegar às promessas dele. Em 1 João 5,3 está escrito assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando nós temos um espírito recriado, quando nós sabemos o nosso valor diante de Deus, seguir os mandamentos dele, como a pastora falou aqui, não fica pesado. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que confiança é essa? Olha, lê aí comigo, em 1 João 5:3-14. Vocês acharam? Coloca na tela, 1 João 5:3-14. Desculpa estar correndo, que eu quero finalizar, mas isso aqui é importante. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, por isso é importante conhecer qual a vontade dEle. Como que eu conheço? Através da palavra. A palavra me revela qual é a vontade dEle. E se eu oro segundo a vontade dEle, Ele vai o quê? Me ouvir. Ei, se você não está ouvindo, se Ele não está te ouvindo, se você não está sendo atendido, começa a fazer diferente. Pai, eu não quero te pedir mais nada. Eu quero saber agora qual é a sua vontade para a minha vida. Eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Porque eu tenho uma chave para você aqui nessa manhã. Quando você começa a viver a vontade dele para a tua vida, aquilo que você desejava, ele vem e atende. Porque agora você é filha madura. Porque agora você entendeu o seu valor. Você não vai pegar tudo e falar, é meu. Fazer igual o homem lá do anelzinho, precioso, que é tudo para ele. Não, você vai falar, entendeu? Eu não preciso dessas coisas, o que eu preciso é de Jesus. Então toma, abençovidas, abençovidos, abençovidas. Esses dias, acho que foi
A evangelista Tatiana, ela colocou lá no meu aniversário, que você continue com esse coração, acho que bondoso, não sei se é doador, alguma coisa assim. E na hora o Espírito Santo falou, não é você, sou eu, agindo através de você. Nada de bom há em mim, senão a presença dEle. Se fosse por mim, eu ia fazer igual esse homem aí do precioso. Precioso, tudo meu, meu pai me deu, é meu, tá? Igual o Kiko, não, Chaves, eu não vou dividir. Mas quando ele entra, a gente entende a importância de dividir, amém? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Olha que maravilha. Eu sei que Ele me ouve, que Ele me atende tudo que eu peço, segundo a vontade dEle. Aí eu fico igual filha mimada. É isso aí. Ô paizinho, você viu, né? Eu estou precisando daquilo. Ô paizinho. E aí, se for segundo a vontade dEle, Ele vai e realiza. Para a honra e glória do nome dEle. Mas sabe por que nós não recebemos? Porque não sabemos pedir, porque não entendemos que eu tenho que pedir segundo a vontade dEle. Então para tudo, para de pedir, fala, Pai, a partir de hoje, revela a mim a tua vontade. E eu vou me colocar debaixo da tua vontade, e aí sim todas as suas coisas poderão acontecer. Ei, é matemática, mas a gente faz o contrário. Pai, me atende, tá? Quando o Senhor der tudo o que eu quero, do jeitinho que eu quero, aí eu faço. Quando o Senhor me der o maridinho aqui do jeitinho que eu quero, aí eu começo a congregar, aí eu venho para as aulas, viu? Quando o Senhor dá o emprego que eu quero, eu começo a contribuir, eu começo a ser dizimista fiel. Ei, é o contrário. Primeiro você obedece, se coloca debaixo da vontade dEle, Ele realiza todas as coisas, porque tudo é dEle. Aleluia. Para finalizar, prometo agora, Deus restaura, repitam comigo, Deus restaura a minha identidade. Aleluias. Glória a Deus. Mateus 16:15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, quando Pedro entendeu quem ele era, mudou o nome de Pedro. Ele quer mudar nomes aqui nesta manhã, porque você entendeu o seu valor, você entendeu o valor de ser restaurado por Cristo, e ele falou, não mais você se chamará Simão, mas você se chamará Pedro, que quer dizer pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O Senhor quer mudar nomes aqui nessa manhã. Eu quero ter o meu nome recriado. O Senhor ministrou naquela sexta-feira no meu coração, por que você está como a onda do mar? E Ele falou algo que doeu. Não pense tal homem que terá coisa alguma da parte do Senhor, como diz a palavra. E Ele me fez lembrar desta palavra. Mas hoje Ele restaura corações aqui que estava como a onda do mar. Que ora queria, ora não queria mais, ora estava fervoroso, ora não estava fervorosa. Ora criticava, ora abençoava. Ei, não dá para jorrar duas fontes, duas águas, água doce e água salgada da mesma fonte. Temos que ser a única fonte, temos que prover da mesma fonte que é Jesus. Para finalizar, eu quero falar um pouquinho, rapidamente aqui. Nem vou ler, porque vocês já conhecem, mas sobre Davi. Davi, ele chegou para aquele gigante, vamos se colocando de pé, amém, por gentileza. Davi, ele chegou para aquele gigante, o Senhor falou que Ele quer restaurar a nossa confiança. Eu quero dizer para vocês que confiança tinha aquele menininho, franzidinho, ruivo. Eu fico imaginando Davi com os cachinhos, igual que o Ícaro tinha quando era pequeno, com sardinha. E ali com aquela funda e 5 pedrinhas, era 5? Amém, glória a Deus, mas isso aí não é tão importante. Mas com aquelas pedrinhas, com aquela funda chegando diante daquele gigante que era 3, 4, 5 vezes maior que ele.
Muitos de nós fugiríamos porque por problemas, por gigantes muito menores, a gente larga e não defende a honra de Deus, mas ele estava ali para defender a honra daquele Deus que estava com ele no campo enquanto ele adorava com a harpa, que estava com ele enquanto ele ganhava do leão, do urso. E ali ele disse: quem és tu para desafiar-me? O gigante falou. Ele falou: você pode ter lança, você pode ter colete, você pode ser maior que eu, mas eu vou na força do meu Deus. Aleluia! E é nessa força que Ele quer que a gente vá, para defender sim a honra dEle, não que Ele precise, mas nós precisamos nos colocar em posição de defender o nome desse Senhor que um dia te alcançou, que hoje restaurou todas as áreas da sua vida, que hoje te trouxe um valor que talvez você tinha esquecido. Você é valoroso, você é valorosa. Que nós possamos ser corajosos, valentes como Davi, para defender a causa do nosso Deus, para nos colocar em prontidão para a batalha, na nossa própria vida e também para a obra. Porque o Senhor, Ele tem pressa. O Senhor, Ele tem pressa. E eu, Pai, empresto os meus ombros para carregar a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado e propagado. Porque, Pai, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas eu sei que hoje aqui o Senhor libertou crentes de mentiras que Satanás contava há muito tempo, e que a gente estava perdendo tempo com essas mentiras, com essas falsas crenças, com essa religiosidade, ao invés de trabalhar para Ti, Senhor, ao invés de entender o nosso valor diante de Ti. Então eu quero dizer para você aqui nessa manhã que hoje você teve o seu nome mudado, que hoje não mais você se chama Tatiana, Tâmara, Raine, Elana, você se chama filha amada, valorosa. Aleluias. Pai, coloque sua mão no coração, vamos orar. Pedir para que o Espírito Santo fale mais conosco através dessa palavra. Que durante toda essa semana, todas as áreas da nossa vida continuem sendo restauradas. A nossa fé, o nosso valor, a nossa esperança, o nosso espírito seja restaurado, a nossa mente, a nossa alma seja restaurada, as nossas emoções, o nosso intelecto, que a nossa vida seja completamente e inteiramente restaurada nos caminhos do Senhor. E se há alguma área, Pai, da nossa vida, da vida dos meus irmãos que ainda não foi restaurada, Senhor, que o Senhor traga, Pai, a restauração por completo, como o Senhor promete na Tua palavra em Deuteronômio, Pai, em todas as áreas, restauração por completo, e uma promessa, Senhor, de que a nossa descendência viverá essa restauração continuamente, porque o Teu fogo, Pai, continuará queimando continuamente sobre o altar. Aleluias. Com amor eterno te amei. Declare. Com bondade te atraí. Te fartarei de bens, saciarei tua sede. Ainda há esperança pro teu futuro. Galardão do teu trabalho, ainda
abençoar, é o prazer dele. Aleluia. Diga para ele que você também o ama. Diga para ele que você também o ama. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Eu te amo, 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 Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos agraciar com a tua presença neste culto. Obrigada, Jesus, por nos agraciar com a tua presença neste culto. Ele está aqui. Enquanto nós cantávamos e louvávamos, Ele estava aqui entre nós dançando. Eu falei no ouvido dele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu dancei com ele. Eu te amo, Jesus. Ele está aqui. E o prazer dele é me abençoar e te abençoar. O prazer dele é te abençoar. Somente siga os teus mandamentos, os teus estatutos. Ei, irmão, ele te convida nesta manhã a largar tudo por ele. A largar tudo, a largar a vaidade, a largar o orgulho, a largar a indecisão, a largar o medo. Vai mesmo com medo, vai mesmo temendo se vai dar certo ou se você vai retroceder. Venha mesmo assim. Ele te convida, irmão. Ele te convida a vir para ele. Ei, mas evangelista, eu já sou crente. Sim, mas há alguns que se distanciaram da vontade dele, que têm vivido somente para ti, para si mesmo, para suas vaidades. Ele te convida nessa manhã a largar tudo por amor a ele, porque o prazer dele é te abençoar. Mas se você não obedece, mas se você está distante da vontade dele, ele quer fazer, mas não pode, porque ele depende de você dizer: vem, paizinho, vem, paizinho, eu também te amo, eu entendi, agora eu quero essa vida. Não é mais qualquer vida, não é mais te adorar da boca para fora, não é mais dizer que te amo, mas lá no mundo não dá exemplo. Pai, eu também quero, Senhor, uma vida nova, uma vida restaurada, uma vida transformada. Não mais me chamarei Kelly, mas eu me chamo filha amada do Senhor. Aleluia, aleluia. Pai, eu quero terminar, mas eu sei, Pai, que o Senhor está aqui. Fala mais aos corações, vai com eles, Pai, aonde eles forem, hoje, durante a semana. Fala mais aos corações dele. Eu creio que em nome de Jesus nós teremos durante a semana testemunhos de vitória, testemunhos de restaurações, de mudanças, de liberação de perdão, testemunhos de pessoas se posicionando novamente no ministério, testemunhos de pessoas se posicionando: eu quero Jesus, eu decidi me batizar porque eu quero esse Deus que me ama, que me acha valorosa, que tem prazer em me abençoar. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um marco nas nossas vidas, Pai. Não por mim, mas pelo Teu nome, Senhor. Não por nós, não, Pai, por cada um aqui, mas simplesmente pelo Teu infinito amor, Senhor. Não, Pai, pelos nossos méritos, mas porque o Senhor é Deus e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Pai, que vontade, Pai, eu tô de ficar o dia todo contigo, mas eu sei que o Senhor vai conosco. Eu sei, Pai, que o Senhor vai conosco. Pai, obrigada por este culto, obrigada pela Tua presença, obrigada pela Tua visitação, Pai. Eu peço uma coisa: continua conosco onde quer que a gente vá. Nos dá um espírito novo, recriado, e que nada nem ninguém possa tirar nossa paz de espírito neste dia. Porque nós sairemos daqui leves, Senhor, como se estivéssemos flutuando. Porque sairemos daqui carregados pela Tua glória, Senhor. Eu despeço, Pai, os meus irmãos, o Teu povo, os Teus filhos amados, valorosos, em paz e em segurança, Pai. Livra eles, Pai, do homem mau, da bala perdida. Que essa palavra fique ruminando nos corações e na mente deles, Pai. Para que tudo aquilo que precisa ser restaurado seja restaurado por completo, Senhor.
Guarda, Pai, eles do homem mau, da bala perdida. Guarda-nos debaixo das tuas asas, é o que eu te peço, Pai. E eu te agradeço, e nós dizemos que nós vamos, mas nós voltamos para receber muito mais da parte do Senhor. Por quê? Porque é o Senhor quem nos abençoa. E quem crê diz, amém. Glória a Deus. Abram os olhos, amém? Faz assim, dá tchau para mim, que eu também quero tchau. Deus abençoe vocês. Está findado o culto, amém?